Sou o professor Jair Campos, com mais uma aula, hoje a aula número 1. Nesta aula nós vamos falar de trigonometria, iniciando aí com ciclo trigonométrico. O que é um ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência especial. Especial por quê? Primeiro, que ela tem como centro a origem do sistema cartesiano. Lembrando aí que o sistema cartesiano é constituído de um eixo horizontal, eixo X, o eixo das abscissas, e um eixo vertical, também conhecido como eixo Y, o eixo das ordenadas. A interseção dos dois eixos é o ponto O, que é a origem do sistema cartesiano, e também o centro do ciclo trigonométrico. Nós chamamos de ciclo trigonométrico porque o seu raio é sempre igual a uma unidade. O raio mede sempre uma unidade. Por isso nós temos o ciclo trigonométrico, não um ciclo qualquer. Os eixos de coordenadas dividem o ciclo trigonométrico em 4 regiões. Tomando o ponto A como origem, então nós temos aqui a primeira região, primeiro quadrante, a segunda região, segundo quadrante, a terceiro quadrante, e a quarta região, quarto quadrante. O sentido anti-horário é conhecido também como sentido positivo. E o sentido horário, igual ao ponteiro do relógio, é conhecido como sentido negativo. Como nós já sabemos, a circunferência pode ser medida em graus. Se ela é medida em graus, aqui a origem, a circunferência tem 360 graus, todo mundo conhece o transferidor muito bem, né? Então, 1/4 de 360 graus é 90 graus, a metade é 180. Aqui nós temos 3/4, né? Ou 3 vezes 90, que é 270 graus, e aqui a circunferência completa, que é 360 graus. Isso tomando o sentido positivo. Se tomarmos sentido negativo, nós temos menos 90 graus, menos 180, menos 270 e, de novo, menos 360. Como o raio do ciclo trigonométrico é igual a 1, então os arcos do ciclo trigonométrico é medido, em geral, em radianos, porque o comprimento da circunferência não é 2πr, 2π vezes o raio, mas como o raio é unitário, então mede 2π raios, ou 2π radianos. Então, 2π equivale a 360 graus. Π equivale a 180. A metade de π é 90, π sobre 2. E 3/2 de π é 270. Tem aqui a equivalência entre graus e radianos. Cada ponto do ciclo trigonométrico, como podemos observar aqui, é indicado por um número real. Esse ponto B aqui, 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Esse ponto aqui, indicado por 180 graus, ou π radianos. Isso ocorre com todos os pontos do ciclo trigonométrico. Pode ser indicado em graus ou radianos. Então, agora vamos falar mais um pouco sobre pontos no ciclo trigonométrico, ou medida de arcos no ciclo. Como sabemos, o comprimento da circunferência, de uma circunferência, é 360 graus, ou 2π radianos, medida em graus ou medida em radianos. O ponto A, origem de todos os arcos. Assim, um ponto, o extremo de um arco, pode estar associado a infinitos números reais. Como, por exemplo, o ponto M está indicado o número π sobre 4. O ponto N está associado ao número 7π sobre 4 e 15π sobre 4. Mas, por quê? Basta lembrar que π sobre 4 não é metade de π sobre 2? Metade de π sobre 2 não é π sobre 4? E metade de 90 não é 45 graus? Então, para você obter os pontos M e N no ciclo trigonométrico, lembrando que M está associado ao número π sobre 4, você vai ter que fazer o quê? Dividir o ciclo trigonométrico em 8 partes iguais. Então, nós temos aqui a partir do ponto A, uma parte, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 partes. O ponto M, uma parte, π sobre 4. O ponto N, 7 partes, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ainda 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim sucessivamente. Então nós vimos que um ponto do ciclo trigonométrico pode ser associado a um número real ou a infinitos números reais. No ciclo abaixo, mais uma vez, temos mais pontos indicados no ciclo trigonométrico. Aqui π sobre 3, 2π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3, 300 graus, 11π sobre 3. Mas o que é π sobre 3? Π sobre 3 não é 60 graus? 60 graus é um sexto do ciclo trigonométrico. Então, para você marcar esses pontos do ciclo trigonométrico, você tem que fazer, dividir o ciclo em 6 partes iguais, a partir do ponto A, que é a origem. Então, você tem uma parte, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Uma parte, π sobre 3. Duas partes, 2π sobre 3. 3, 4 partes, 4π sobre 3. 5 partes, 5π sobre 3. Continuando. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11π sobre 3. E o 300 graus, como é que ficaria? Olha, esse ponto aqui não está associado ao número 270, não são 3/4 do ciclo trigonométrico, né? 270 graus. Ele não foi dividido em 6 partes iguais. Então esse pedacinho aqui vale quanto? 30 graus, esse pedacinho também vale 30 graus. 270 com 30, 300 graus. Então esse ponto também está associado ao número 5π sobre 3, 300 graus e 11π sobre 3. Mais uma vez, reafirmando, o ponto de ciclo pode estar associado a um ou infinitos números reais. Arcos côngruos ou congruentes. De um modo geral, todos os arcos do ciclo trigonométrico que possuem a mesma extremidade ou diferem por um múltiplo de 362π são denominados arcos côngruos ou congruentes. Os infinitos números reais associados ao mesmo ponto do ciclo trigonométrico são chamados de arcos côngruos ou congruentes. Por exemplo, o arco AM igual a π sobre 3. Dividir o ciclo, π sobre 3 é 60 graus, então 1/6 do ciclo. Então nós temos aqui o ponto M, π sobre 3. Correto? π sobre 3 mais 2π, isto é, π sobre 3 mais um múltiplo de 2π. 2π vezes 1, 2π. Então nós temos π sobre 3 mais uma volta completa. 2π, uma volta completa. Uma volta completa são o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. π sobre 3 mais 4π. Então temos π sobre 3 mais uma volta completa, mais outra volta completa. π sobre 3 mais 4π, duas voltas completas. E assim, nós podemos escrever que todos os arcos que terminam no ponto M, que é igual a π sobre 3, e é múltiplo de 2π, isso é 2π vezes 1, 2π, 2π vezes 2, 4π, e assim sucessivamente. Né? O número inteiro de voltas a gente representando pelo número inteiro k. Então, 2 vezes 1, 2 vezes π, 2π. Então, π sobre 3 mais uma volta. K igual a 2, 2 vezes 2, 4. π sobre 3 mais duas voltas, e assim sucessivamente. Essa expressão aqui, π sobre 3 mais 2kπ, com k pertencente a z, é a expressão geral dos arcos congruentes com π sobre 3. E nós indicamos, todos os arcos que têm extremidade no ponto M igual a π sobre 3 é da forma π sobre 3 mais 2kπ, sendo k um número inteiro. Isso é considerado no sentido positivo. Se fosse negativo, a mesma coisa. Seria isso aqui, π sobre 3, menos uma volta, menos duas voltas, menos 3 voltas, e assim sucessivamente. Então, todos os arcos que possuem a mesma extremidade, no caso aqui π sobre 3, mais um número inteiro de voltas, ou um múltiplo de 360, 2π radianos, recebe o nome de arcos côngruos ou congruentes. Algumas aplicações nós vamos ver em seguida. Mas primeiro, nós vamos expressar
alguns arcos conhecidos pela expressão geral dos arcos congruentes com. Por exemplo, 1. Alfa igual a 45 graus. Como que eu expresso todos os arcos congruentes com 45 graus? Vai ser 45 graus mais um múltiplo de 360. Para obter um múltiplo de 360, basta multiplicar 360 por um número k inteiro. Então, a expressão geral dos arcos congruentes com 45 graus vai ser 45 graus mais k vezes 360. Exemplo 2. Alfa igual a 3π sobre 4. Como vai ser a expressão geral dos arcos congruentes com 3π sobre 4? Olha, vai ser 3π sobre 4 mais um múltiplo de 2π. O múltiplo de 2π basta multiplicar o 2π por um número inteiro k. Então, os arcos congruentes com 3π sobre 4 são da forma 3π sobre 4 mais 2kπ, onde k é um número inteiro. 2π representa o número inteiro de volta e k representa uma volta e k representa a quantidade inteira de voltas. E desta forma, o número 45 graus, alfa igual a 45 igual a 3π sobre 4, recebe o nome, neste caso, a menor determinação positiva do ângulo alfa. Então, nesse exemplo aqui, 45 graus e 3π sobre 4, é a menor determinação positiva dos infinitos arcos que têm extremidade em 45 graus. 3π sobre 4 é a menor determinação positiva dos infinitos arcos que têm extremo em 3π sobre 4. Vamos fazer agora o inverso. Nós temos um ponto no círculo trigonométrico, por exemplo, 1320 graus. Outro ponto do círculo trigonométrico é 9π sobre 3. E nós queremos determinar a menor determinação positiva desse arco. Então, para isso, o que você vai fazer? Basta dividir. 1320 é um número mais uma quantidade inteira de voltas. A menor determinação positiva vai ser um número mais uma quantidade inteira. Então, você vai extrair um número inteiro de voltas. Para isso, você fazer o quê? Vai dividir o 1320 por 360. Fazendo a divisão, você vai encontrar que o ângulo alfa vai ser 3 vezes 360, dividindo, dá quociente de 3, e sobra 240. Então, 240 é a menor determinação positiva de 1320 graus. Então, nós vamos indicar no ciclo trigonométrico, tanto 1320 e 240 têm a mesma extremidade, então eles são representados pelo mesmo ponto aqui em 240 graus. Nós temos aqui 90, 180 com 60, 240, 8, 6, 14. Então, 1320 e 240 têm a mesma extremidade no ciclo trigonométrico pelo mesmo ponto. Onde 240 é a menor determinação positiva de 1320. Alfa igual a 19π sobre 3. Dividindo 19π por 3, nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar 6π. Π sobre 3 mais 6π. Mas 6π não é um múltiplo de 2π? Não é 3 vezes 2π? Então, o π sobre 3 é a menor determinação positiva de 19π sobre 3. E é indicado no ciclo trigonométrico por π sobre 3, divide o ciclo em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes e tomamos uma parte. Então, π sobre 3 e 19π sobre 3 têm a mesma extremidade. E o π sobre 3 é a menor determinação positiva desse arco.